Paz, querido, tudo na bênção, tudo na paz, glória a Deus, aleluia. Espero que você esteja aí sendo abençoado, Esses princípios que nós estamos trabalhando. Estamos aí trabalhando 21 dias de transformação e espero que Deus esteja falando com você. Hoje nós estamos aí no 11º dia com ministrações da Palavra de Deus, com ministrações onde nós estamos procurando mudar o nosso pensamento, O grande segredo, pode-se dizer, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está em mudar o nosso pensamento. Sem mudança de pensamento, nós com certeza não iremos experimentar aquilo que Deus tem. Deus nos ama, Deus se entregou por nós, não merecíamos esse amor, mas Ele se revelou o seu amor através de Jesus e nos deu essa oportunidade de ser filho de Deus, família do Senhor. Então, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que as adversidades sejam grandes, você que está procurando seguir Jesus, seguir a Cristo, muitas vezes vai nos levar a momentos de conflito, a momentos de dor, a momentos que a gente vai pensar que está sozinho, porque estamos seguindo a Jesus, Mas saiba de uma coisa, querido, o caminho com Cristo pode ser espinhoso, mas é o único e melhor caminho que nós temos. É o caminho que de fato nos traz o descanso que nós precisamos e nos traz acima de tudo a salvação, a vida eterna e uma vida que Deus realmente projetou para nós. Amém? E hoje no nosso 11º princípio, o que eu quero trabalhar com você é descanse no Senhor. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus, E esse amor de Deus, ele tem que nos levar a descansar no próprio Deus. Porque esse Deus é esse Deus que é o nosso Pai, Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que nos chamou, esse Deus que te chamou. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, é uma pessoa escolhida do Senhor. Nós sabemos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E através do Evangelho, nós estamos tendo uma segunda chance de se voltar para o Pai, para a casa do Pai. Então, querido, descansar no Senhor. Essa semana a gente ouvindo muita notícia, A eleição dos Estados Unidos, alguns países, a segunda onda do Covid, tanta coisa a gente está ouvindo por aí. Temos uma eleição municipal agora no país. E fora as nossas lutas interiores, o nosso dia a dia, a nossa batalha, ser cristão é entrar numa batalha, você tem que entender isso. Você não vai conseguir chegar na boa, perfeita vontade de Deus sem luta. É uma luta, querido, conquistar aquilo que Deus tem para nós, colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, é uma luta, uma batalha diária a ser travada. Mas mesmo em meio a tudo isso, querido, nós temos que descansar no Senhor. O que é descansar? É confiar nele. É desenvolver um nível de relacionamento com Deus através da oração, da palavra, da adoração, da comunhão com os irmãos, aonde nós, de fato, confiamos que Deus, Ele é o Pai que vai cuidar de nós. Mesmo que todas as notícias que nós estamos ouvindo, as experiências que estamos passando, elas não sejam experiências agradáveis por vários motivos, Às vezes são situações que nós cometemos, erramos, ou situações do nosso dia a dia. E quando essas coisas acontecem, nós temos a tendência de nos desesperar, nos tornar ansiosos, preocupados com o amanhã. Quando às vezes nós não temos tudo aquilo que desejamos, e na vida não é isso que nós vamos ter na vida. Deus vai cuidar de nós, vai nos dar o necessário. Dentro do propósito que Deus tem para mim, para você, pela sua graça, Ele vai nos dar o necessário. É o que Salomão diz: eu não quero muito para esquecer de ti, e nem pouco para esquecer de ti e roubar. Então, Deus, Ele tem um plano na sua vida, então Ele sabe o que é seu. Então, diante do que nós ouvimos, quando o desespero, a ansiedade, o que será amanhã, meu emprego, os meus filhos, vou formar os meus filhos, vou ter dinheiro suficiente. Então, nós não devemos deixar isso nos dominar.
E o salmista lá no Salmo 131, versículo 2, o salmista Davi, num cântico de peregrinação, voltando para Jerusalém, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: eu aquietei a minha alma, assim como uma criança desmamada que não chora mais pelo leite da minha mãe, assim a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada, que confia na sua mãe, que confia, foi saciada, foi cuidada. Então, quando nós vamos para Jesus, quando nós cremos no amor da cruz, quando nós cremos que aquele Jesus morreu para nos salvar, para estar conosco, e o Espírito Santo vem morar em nós, o que nós temos que fazer? Fazer como Davi disse: descansar a nossa alma, buscar de Deus força, buscar de Deus sabedoria, às vezes buscar ajuda com alguém, né? Alguém que caminha na mesma fé, que está conosco em comunhão, e ali nós orarmos juntos para que a paz de Cristo guarde o nosso coração. Porque a própria Bíblia diz, querido, que nós não podemos andar ansiosos. E o escritor de Hebreus, ele diz uma coisa muito interessante, lá no capítulo 13, quando ele diz assim, que nós não devemos temer o homem, nós devemos estar contentes com o que temos, porque Deus não nos abandonará. Nós não devemos amar o dinheiro. Deus, ele vai cuidar de nós. Quantas pessoas hoje preocupadas, ansiosas com o dia de amanhã, deixaram de descansar sua alma em Deus, colocaram outros caminhos na sua vida e hoje, quem sabe, estão pagando um preço muito alto. Quem sabe hoje até saíram da casa de Deus, da vontade de Deus, podem ter o dinheiro, mas não tem mais a presença do Espírito Santo, não tem mais a alegria de estar servindo ao Senhor, de estar crendo na volta de Cristo, de estar usufruindo da presença de Deus. Conseguiram dinheiro, né? Ganharam a terra, mas perderam o céu. E o interessante, querido, se você for abrir a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, versículo 21, o Senhor está feliz, ele se alegra no Espírito Santo quando os 72 discípulos dele voltam, dizendo o que eles haviam feito, porque eles acreditaram no Senhor. Eles não levaram nada, eles foram diante de uma ordem do mestre, não levaram dinheiro sobra, não levaram nada de sobra, mas eles confiaram na ordem que Jesus havia dado. E quando eles voltam alegres, o inferno foi vencido, o Senhor se alegra com aquilo, ele diz assim: olha, o Pai não revelou isso aos inteligentes, o Pai não revelou isso aos sábios, mas o Pai revelou isso àqueles que são como uma criança. Por quê? Porque eles confiaram. Querido, às vezes a gente acha que a nossa força, a nossa inteligência, a nossa força de vontade, que vai trazer descanso para a nossa alma. Quantas pessoas hoje estão inquietas, ansiosas, com síndrome do pânico, com tanta coisa, porque não confiaram em Deus. Não, eu vou fazer, eu vou agir, eu não consigo ficar parado. Não que a gente não tenha que trabalhar, me entenda, mas pessoas que fizeram da sua intuição, fizeram da sua força de vontade o seu combustível, não buscaram em Deus, não buscaram uma direção no Senhor, não confiaram que Deus ia cuidar delas, né? Entraram em situações hoje que a sua alma está presa. É preciso ter confiança de uma criança. Se o salmista diz assim, como uma criança desmamada, a sua alma está dentro de mim, saciada, confiante no cuidado da mãe, no cuidado dos pais. Nós também, querido, temos um Deus que está vivo, que nós podemos orar, nós podemos buscar, nós podemos nos entregar a Ele e saber que Ele vai nos dar a direção. Por mais que a situação esteja adversa, por mais que você não entenda muitas coisas, mas agora é hora de confiar. Esse problema que você está enfrentando, esse problema no seu casamento, esse problema com os seus filhos, não é? Esse problema ao seu redor, problema de relacionamento, problema interior, problema até de saúde física. Vai até Jesus, seja como uma criança que confia no cuidado do seu pai, descanse a sua alma em Deus, lute contra você mesmo. Fala: Senhor, eu vou lutar contra mim mesmo, enquanto a minha alma não se aquietar em Ti, eu não vou deixar de buscar a Tua presença. Nós precisamos ser assim. E mesmo, querido, que você esteja passando por um momento de dificuldade, de ansiedade, de medo, quem sabe o diabo está te acusando também, você está vivendo um momento de acusação, tantas coisas, mas é neste momento que você tem que confiar em Deus.
descansar. A Bíblia diz que ainda que a terra se abale e os montes se mudem, há um lugar em Deus para mim. É tempo de se achegar perto dos braços do Pai. É tempo de saber quem é o Deus que nós servimos. É tempo de saber aquele Deus que abre um caminho no deserto. É tempo de confiar naquele Deus que tirou a água da rocha. É tempo de experimentar o Deus que transformou a maldição em bênção. Geralmente, quando algo não dá certo, quando a gente começa a criar uma situação que às vezes é de Deus, e aí aquilo começa a enfrentar resistência, luta, geralmente o que nós somos tentados a fazer? A desistir, a reclamar e a murmurar, a duvidar do poder de Deus. Nos comportamos igual os espias lá quando o povo de Israel saiu do Egito. Ao invés de confiar em Jesus, ao invés de acreditarmos que Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a rocha que nos acompanha, Ele é o alicerce, Ele é tudo, o que nós fazemos? Começamos a reclamar, começamos a murmurar, às vezes até mentimos, enganamos. Não é por quê? Porque acreditamos, não estamos com a nossa alma confiada em Deus, estamos confiadas em nós mesmos. Querida, é tempo de você confiar no Senhor. Entre no teu lugar secreto, na tua devocional com o Senhor, entra nos momentos de oração com os seus irmãos em Cristo, como igreja de Jesus, seja fiel ao Senhor em tudo, seja fiel a Ele de todo o seu coração, e descanse nele, aquiete a sua alma. Se você não está conseguindo, peça ajuda do Senhor, peça com fé, peça com perseverança, clame aos céus. A Bíblia diz que nós clamamos ao Senhor e Ele ouviu o nosso clamor. Então esse é o tempo, querido, esse é o tempo de nós descansarmos no Senhor. Descanse, Ele te escolheu, Ele tem algo sobrenatural para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, esse é o nosso 11º princípio. Mude a sua mente, mesmo que a situação não esteja do jeito que você quer. É tempo de você aquietar a sua alma. Aquiete a sua alma, confie em Jesus, fale com Ele, ouça o Espírito Santo, leia a palavra, adore ao Senhor, que Ele vai te conduzir ao melhor caminho. Amém? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor eu quero colocar cada vida diante de Ti. No nome do Senhor eu quero agradecer pela vida das pessoas que estão me ouvindo neste momento. No nome do Senhor, Pai, eu declaro que essas vidas são Tuas, que elas pertencem ao Senhor. Pai querido, que cada um de nós possamos descansar em Ti, descansar a nossa alma, confiar totalmente no Deus que é nosso ajudador, nosso guardador e o nosso protetor. Traga paz a esse coração, traga um entendimento a esse coração. Eu peço isso a Ti, eu clamo isso a Ti, Pai. Faça a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, que Deus te abençoe e amanhã, se o Senhor permitir, o 12º princípio, em nome de Jesus.